Ora bem, eu muito brevemente, apenas para explicar como é que nasce este Conversas na Biblioteca, que é o primeiro de 2020. Embora o ano passado nós já tínhamos este tipo de atividade, que se chamava Conversas com, em que tivemos também diversas personalidades, de áreas diferentes, digamos assim, ou não tão conectadas com a literatura à partida, mas que nos permite ter aqui uma conversa informal com uma personalidade de destaque do nosso meio ao outro. Agora sim. E que tem um percurso feito na sua área, que nos fala de uma temática que nos importa a todos, que é o caso. Eu tinha brincado aqui com o Filipe e com a Luísa que isto a seguir ao Dia de Amigas era um tema muito difícil para nós falarmos. Mas, felizmente, tudo o que temos, vemos que é também um tema que importa a todos. Não é? Todos nós já passámos por um, ou pelo menos por um, mas por mais do que um luto. E, portanto, é um tema que nos é a todos caro, que acho que faz sentido que aconteça na biblioteca, porque também queremos que a biblioteca seja isso um polo de conhecimento. E então, juntámos aqui no agradável. O nosso primeiro convidado do ano será o Dr. Filipe Fernandes, mas vamos, ao longo do ano, ter outros. Vamos já, em março, ter uma mesa redonda, então, com 3 convidados, que será a propósito da exposição de Sofia, em nome das coisas. Teremos a filha, Maria Anderson, e também Frei Bento Domingos e Carlos Mendes de Sousa. Depois, ao longo do ano, temos outras figuras pensadas, esperemos que depois consigamos, de facto, levar a cabo. Teremos uma mesa sobre ciência com David Marçal, Carlos Fiolhais, que também será interessante. Temos sobre ambiente Ana Milhazes. Temos pensado também ter, esperemos que se possa vir a confirmar, o Cardeal José Antônio Mendonça connosco. Ao longo do ano temos uma série de eventos que trarão aqui pessoas com coisas tão importantes para nos dizer e para fazermos uma conversa. É isto também o modelo disto, ser uma conversa verdadeiramente. Eu vou apresentar brevemente, vocês todos já conhecem o Filipe Fernandes, mas como ele tem aqui umas partes da sua biografia que se calhar vocês não conhecem, portanto ele é mestre em Psicologia Clínica e de Saúde pela Universidade de Coimbra, possui especializações nas áreas da psicotraumatologia e da psicologia do desporto de alto rendimento, exerce Psicologia Clínica no Centro de Saúde de Angra, também aqui no Centro de Intervenção Psicológica e Pedagógica na Rua do Galo, é presidente da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, é um comunicador nato, tem várias publicações, sei que esta vai ser uma conversa muito interessante e sei que o que ele quer, e também nós queremos, é que todos participem e coloquem as suas questões à volta deste tema, que é o que nos hoje a todos aqui. A Luísa Ribeiro também é uma poeta da nossa ilha, mas que tem publicações quer a nível regional, nacional e até internacional, aqui em Espanha. Também é uma pessoa de destaque. E, portanto, hoje conseguimos, normalmente nas conversas, nós vamos ter sempre 2 pessoas, mas como achamos que seria pertinente, achou no Filipe que seria pertinente ter a Luísa, que nos trará aqui também poesia sobre a temática que vamos falar. Obrigada. Obrigada, Luísa. Vamos lá então. Ora bem, boa tarde. Eu estava aqui a pensar que isso para sexta-feira às 6 está assim o número de gente porreirinha. Não batemos o Eduardo Sá quando ele veio cá, mas já estamos todos parabéns. É uma hora complicada. Da minha parte, eu agradeço terem vindo. Veio para ainda que eu gostava, além de me ouvissem, gostava de falassem comigo ou falassem connosco. Este modelo de conversa acho que torna-se mais interessante se houver uma troca de ideias, ainda para mais quando estamos a falar de um tema que, de uma maneira mais direta, diz respeito a todos nós. Seja numa lógica de perdemos pessoas, seja num outro tipo de lutos, que é outro aspecto que iremos falar ao longo da conversa. Eu começo sempre este tipo de apresentações por dizer uma coisa. Como foi explicado, eu sou psicólogo, portanto, basicamente pagam para falar com pessoas. Eu sou perfeitamente capaz de estar aqui a falar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Não será bom nem para mim nem para vocês, está bem? E, portanto, alguma questão que tenham, mais uma vez repetindo que é um tema que diz respeito a toda a gente, que, ainda que eu compreenda que possa ser difícil abordar dimensões mais pessoais, mas aquilo que tenham para dizer, digam, aquilo que tenham para questionar, questionem, aquilo em que acham tem um contributo que seja relevante. Eu não sou um chatão, nós chateamos como até agradecidos. Okay? Continuando. Eu dei o nome a esta apresentação.
falta uma coisa importante. Obrigado por terem convidado. Isto era aquela parte que se começa a ser, depois eu acelero e depois esqueço desta parte. Obrigado por terem convidado, obrigado por terem vindo e também para uma pessoa certa, uma pessoa adequada para trabalhar este tema junto de todos vós e também trabalhar um bocadinho, enquanto eu falo também aprendo sempre coisas e também dá-me a pensar. Muito a matemática também me diz respeito a mim e até preparar a apresentação. Eu não fui obrigado a rever coisas a minha vida, mas mais agradáveis simplesmente. São sempre temas um bocadinho duros. Depois ultrapassámos de tempo, peço para ensinar alguns, mas a global já sei tudo. Portanto, eu chamei esta apresentação o luto ou lutos de ser depois de saber. E também para começarmos já com uma mensagem de alguma esperança. Vimos falar de um tema que é pesado, sim, vimos falar de um tema que remete para estados de alma que são mais difíceis, dos quais habitualmente nós não gostamos. Regra geral, ninguém gosta muito de estar triste, regra geral ninguém gosta muito de perder pessoas, e ainda bem, é sinal que temos relações sólidas, é sinal que temos projetos de vida, é sinal que temos várias coisas que nos faz com que tenham as perdas que eventualmente possam surgir, mas gostava de sermos acolhidos com a ideia que tem um bocadinho mais abrangente aquilo que pode ser o luto, não só como um período que é negativo, que habitualmente quando ouvimos a palavra luto associamos a algo menos bom, mas como algo que pode ser um processo de crescimento, de superação, e em que depois de conseguirmos lidar com os lutos que temos, podemos ser pessoas mais completas. Ou no mínimo dos mínimos, não exatamente iguais ao que éramos antes, mas com o melhor conhecimento das pessoas que somos. Ao longo da apresentação, eu trago isto um bocadinho para servir de suporte. Pode haver aqui coisas que não se vão. Quanto mais falarem, menos eu vou ligar isto, está bem? Além dos conteúdos, tenho algumas fotos que eu penso que ajudam a mostrar um bocadinho aquilo que é os conteúdos e depois a colaboração da Luísa vai ser no lançamento de alguns modos, na forma de poemas, em que nos vai ser pedido que nos digam o que é que sentiram, o que é que acharam, o que é que retiveram daquele poema. A Luísa vai lê-los muito bem, porque ela não está nada nervosa, nada, e vai ser giro. Portanto, eu quando faço este tipo de coisas, gosto sempre de procurar definições e procurar informar-me, até para saber se vou falar daquilo que é... Se a ideia que eu tenho é adequada para aquilo que eu vou falar. E eu gosto muito de dicionários. Os dicionários dizem mais ou menos tudo, e então gosto de ir ao dicionário para procurar definições. E, portanto, para me inteirar, para me organizar, fui ao dicionário a ver a definição de luto. Percebi, isto foi na internet, no Rivera, e percebi que, se calhar, a definição que há no dicionário não é tão completa como aquela que eu achava que deveria existir. Falamos da questão do nojo, o sentimento de pesar por morte de alguém, o traje usado, quando alguém perde alguém, que é outra questão porreira, podemos falar sobre ela, até que ponto é que há um tempo definido para usar preto, até que ponto é que tem que se usar preto, até que ponto é que... Eu acho giro, desculpa a expressão, mas acho giro. Aquela malta que faz o luto um ano. É um ano que tem que ser um ano. Imagina, alguém faleceu a 2 de janeiro, a 3 de janeiro só para dar de vermelho. Uma coisa que me faz um bocado de confusão. Será que faz sentido? Será que não faz? Se não concordarem comigo, interrompam o vídeo. A questão mais formal do direito que temos da ausência ao trabalho por causa do luto. E realmente aqui, que eu achei piada, quando fala sobre psicanálise, o processo, fala já da dimensão do processo, na forma como alguém, depois esta parte chateia um bocadinho, como se desliga progressivamente da perda de um ente querido. Será que é possível desligarmos completamente uma perda? Pergunto. Maria João, diga lá, está a dizer que não. Sim ou não? Não. Eu também concordo. E, portanto, esquecemos o dicionário, tá? Para outras coisas é porreiro, para o luto nem tanto. Não funcionar o dicionário, eu pensei em suprimir de metáforas. As metáforas são uma maneira gira e fixe que nós conceptuamos a realidade. E lembrei-me da cidade onde moramos. De alguma maneira, esta imagem não está brilhante, está um bocado aumentada. Mas isto é ali a Rua da Rocha, por altura do sítio. Não sei se vocês são todos de cá ou não, eu não sei, portanto estou à vontade para falar. Quem é de cá tem uma memória do que foi o sismo e de alguma forma a Angra acaba por ser uma metáfora de recuperação, de reabilitação e de algo que aconteceu de muito significativo, pôs muita coisa em causa, que seja no sentido literal, seja no sentido metafórico, que põe em causa uma série de alicerces e hoje em dia moramos numa cidade da qual acho eu que toda a gente se orgulha. E esta é a minha imagem, portanto. Vamos buscar um bocadinho ao dicionário, vamos agora buscar uma metáfora e eu gosto desta ideia. Nós moramos numa metáfora, se reparar. Moramos numa cidade da qual gostamos muito. Se alguém não gosta, não tem bom gosto, desculpe. Moramos numa cidade que gostamos muito, mas também moramos numa metáfora que representa alguma coisa. Não é só uma cidade bonita, sinceramente há outras igualmente bonitas ou mais bonitas, o mundo fora, mas temos uma cidade que metaforicamente tem um significado muito bonito, que é aquele
lidar com a perda, que é aquele da reabilitação, que é aquele da reconstrução e que é aquele de pegarmos em algo que é mau, naturalmente não imagino sequer, não roda cá, mas se alguns de vós passaram pela experiência do sismo, têm perfeita noção da dureza que foi, da complicação, da dificuldade que terá sido o processo de reconstrução que aconteceu, mas de alguma maneira nós podemos olhar para o que terá sido com um orgulho que se calhar outras pessoas não podem olhar para as suas cidades. Porque esta aqui, para mim, tem um significado particular. E, portanto, acho que esta metáfora também me ajudou a complementar o dicionário. Como eu achava que não era ainda suficiente, e aqui usando o André como exemplo de luto, se quiserem, eu achei porreiro ir buscar a poesia. E o primeiro convidado que temos já o senhor chamado Nuno Júdice, tem um poema que eu acho, desculpa a expressão, do caraças, que eu acho que é mesmo fixe para a temática que estamos a falar, e a Luísa vai-nos ler o poema. É a ausência do Nuno Júdice. Quero dizer-te uma coisa simples. A tua ausência dói. Refiro-me a essa dor que não magoa, que se limita à alma, mas que não deixa por isso de deixar alguns sinais. Um peso nos olhos, no lugar da tua imagem, e um vazio nas mãos, como se as tuas mãos me estivessem roubado o tacto. São estas as formas do amor, poderia dizer-te. E acrescentar que as coisas simples também podem ser complicadas, quando nos damos conta da diferença entre o sonho e a realidade. Porém, é o sonho que me traz a tua memória e a realidade aproxima-me de ti. Agora que os dias correm mais depressa e as palavras ficam presas numa refração de instantes, quando a tua voz me chama de dentro de mim e me faz responder-te uma coisa simples, como dizer que a tua ausência me dói. O que é que queres dizer? Não se paga. Pergunta, o que é que tiram daqui? Pegando no poema que está ali projetado, pegando na forma como o Luís exemplo, o que é que tiram daqui, tendo em conta o tema que estamos a falar aqui? Se ninguém falar, escolha voluntária, digo já. O que é que este poema nos pode ajudar a conceptualizar ou pensarmos sobre aquilo que é o processo artístico? Tu vais para essa ausência? Alguém não concorda? Não concordo. Quem é que disse concorda? Líder, quem é que concorda? Porque realmente está no topo do poema, mas eu pessoalmente acho que reporta-me para a dor. Mais do que a questão da ausência, associo ao luto a dor. E todo o poema sobressaiu e tocou-me mais a expressão da dor. Sim, acho que é um bom ponto de vista e, no fundo, cruzamos aqui dois aspectos que podemos já adiantar em relação àquilo que vamos falar mais à frente. Este poema, penso, complementa bem aquela ideia da metáfora e a definição dicionária que eu fui buscar, porque toca no ponto essencial, que é a ideia da ausência. Ou seja, a ideia de perda. Diga-me, mais alto, vamos embora. A ideia de perda, a ideia da ausência e, de alguma maneira, a Lídia, a meu ver muito bem, atalhou outro aspecto que é importante, também a ideia de dor que pode estar associada ao processo. Na certeza que falaremos sobre isso mais à frente também, até que ponto é que essa dor é de tal maneira negativa, não estou a dizer que é agradável porque não é, mas é de tal maneira negativa ao ponto que temos que a evitar. Ou até que ponto, se quiserem de maneira mais simples, é que conseguimos fazer um luto de alguma coisa realmente importante sem que haja algum grau de dor. Mais à frente eu vou falar muito sobre isto, tem a ver com a forma como hoje em dia, agora para ver se pensa assim um tipo muito velho a falar, hoje em dia com as internet, como se diz agora, não é? Como hoje em dia, a meu ver, se aborda muito mal a questão das emoções e quando falamos do luto, estamos a falar de um processo, acima de tudo, emocional. E nem todos nós somos bons a reconhecer aquilo que sentem, nem todos nós somos bons a conseguirem discriminar aquilo que está a acontecer no seu interior e a forma como devem reagir perante isso. Portanto, estamos a falar da ausência que dói, estamos a falar do vazio que fica, porque a perda implica o vazio. Pode ser colmatável ou não, implica uma reconstrução e, como diz ali alguns, também é uma diferença entre o sonho e a realidade, porque o luto obriga-nos a um confronto com uma realidade que nós, na geral, não queremos e não gostamos. Agora, ou aceitamos isso e reconstruímos, como na metáfora que eu falei há pouco,
ou então ficamos presos num passado que já não existe. E ficar preso num passado que já não existe nunca é outro. Okay? Portanto, vamos a outra, Luísa. Era filha dentro da voz desta mãe que me deixou sem ter a quem me ofereça agora os chocolates. Era filha desta mãe delicada e fina que não ofendia. Desta mãe que me escondeu em casa para que eu não aprendesse vocabulário ordinário e que me educou para pianos e porcelanas. Era filha. E agora há um pedaço de terra que me levou esta mãe, flor e vento. Ora bem, o que é que tiramos aqui? Quem é que chega à frente? E aqui honra-se a coragem da Luísa, porque é um poema que foi ela que escreveu e ela está ali. O que é que tiramos daqui? Mais. A memória que fica dos pequenos gestos que partilhava com a mãe ou os seus escolares, a mãe delicada, nas memórias dos pequenos, como essas coisas às vezes nos ajudam, essas memórias é que nos ajudam depois a ultrapassar esse processo. E a mãe protetora, protetora que defendia as coisas que achava menos muito bem, menos boas. E que faria aquilo que ela entendia como mãe que era atuar, que era correto. A frustração. Então, Pronto, acho que este poema é lindíssimo, não é? Mas demonstra a frustração de uma não vida, da vida e da não vida, daquilo que ela não viveu porque foi super protegida. sim, se calhar podemos pôr a hipótese de haver aqui dois lutos, de alguma maneira. Sim, claro. Mas se repararem, ainda que essa dimensão possa estar presente, este é um poema que fala do amor. Claro. Certo? Eu não sei se um pouco além de tudo que se pretendia do poema, mas também vejo aqui a perda de identidade da filha. E do ventre, não é? Do ventre que é que... Não é só o cheiro da mãe, mas da filha. A pessoa. A pessoa, aquela identidade, aquela definição. A pessoa. A filha morre com a mãe, não é? Só podemos uma parte da vida. Se repararem, e obrigado pela ajuda. Tiraram coisas daqui que eu não tirei quando escolhi o poema. O que é fixe. Vocês mesmo não foi, nem só vocês. Se repararem, neste poema tiramos vários aspectos que podem ser comuns ao luto, mais uma vez, não sendo unicamente o luto só da morte da pessoa. Claro que está com o luto presente da perda de alguém, neste caso de um filho que deve ser uma mãe, mas há outras dimensões que também devem ser tidas em conta. Mais uma vez, como vamos explorar mais à frente, para nós não fecharmos o luto no entendimento de um processo que surge, que é necessário, que é importante só quando perdemos alguém. Vai muito para além disso. E, muito rapidamente, conjugando as vossas leituras, conjugando a qualidade dos poemas, conjugando o dicionário com esta imagem que, desta parte eu acho que é gira, demorámos uma metáfora, que acho que é bonito. Temos aqui alguns aspectos que importa enquadrarmos relativamente ao luto. E desde já um ponto prévio que eu não sei se está ali sequer. Quando falamos num processo de luto, falamos sempre de um processo que é eminentemente pessoal, que é eminentemente individual. Logo, nunca permitam, chateiem-se mesmo com as pessoas, irritem-se com as pessoas, quando alguém vos quiser impor uma forma de fazer o luto. Chateiem-se, chateiem-se. A pessoa pode estar a fazer aquilo com melhores intenções, pode estar a fazer aquilo convencidíssimo que a forma que funcionou para si é funcional para toda a gente. Mas chateiem-se. Nunca ninguém nos imponha, no caso da morte de alguém, quanto tempo é que temos que andar preto, se temos que andar preto, cá na Terra, se podemos ter janelas abertas com autorado, por exemplo, que é uma coisa interessante, as pessoas obrigam-se a fugir de ambientes que são bons, que fazem bem, porque gostam, porque não é suposto. Porque entre nós há um lado social que também deve ser tido em conta. Porque por vezes, ou nós temos a capacidade de o afrontar, ou então acabamos por estar a viver o luto em função não daquilo que é importante para nós, não daquilo que é significativo, mas daquilo que são formas pré-concebidas socialmente falando. Que são tudo, e aqui a palavra é tudo, menos amigas daquilo que é saúde mental. Portanto, quando falamos de luto, falamos de um processo fundamental para a nossa saúde mental. E, portanto, não há aqui formas pré-concebidas, há uma vivência pessoal e perfeitamente intransmissível.
Exemplo prático. Se adequar alguém, peça ajuda. Alguém perde um pai ou uma mãe e há 3 irmãos. Os lutos são obrigatoriamente iguais? Não. Certo? Podemos dizer assim, então, mas filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai, perderam os 3 o pai no mesmo dia. Portanto, têm que fazer luto da mesma maneira. E vamos a uma funerária e passam-nos assim, um guião sobre o tempo de preto, sobre as janelas da parada, sobre se vamos à festa da freguesia ou se não vamos e por aí adiante. Mesmo em pessoas que perdem familiares ao mesmo tempo, o luto não só pode como deve ser diferente. Porque as pessoas não são iguais. Até a relação tinha, não está em questão se gostavam ou se não gostavam, atenção. Mas até a relação que tinham com quem perderam, no caso de um luto ou de uma perda devido à morte, era diferente. Aquela coisa de gostas mais do teu pai ou da tua mãe? Daquela maldade se faz aos miúdos. A maldade até gosta, agora a maldade não gosta do que outra. Isto não há que ter problema nenhum de reconhecer isto. Até porque quando falamos da perda de alguém por morte, temos a ausência física da pessoa, mas temos o papel que a pessoa tem na nossa vida, temos o papel que ocupava, a função que desempenhava. E, portanto, pessoal é intransmissível. Isto é importante também. Estamos sempre a falar de uma montanha russa emocional, em que as pessoas passam por muitas emoções. Adianto já, não entendo, há alguns modelos que traçam o luto com base numa sucessão de estados, não sei se já viram. Passa pela negação, vai à pressão, vai à volta e por aí adiante. Muito cuidado com isto. É uma sugestão de fases, mas é obrigatório as pessoas todas passarem por elas? Não. É obrigatório terem que passar por aquela fase naquela forma linear? Não. Isto é perigoso. Mais uma vez, até para quem faz trabalho político com pessoas, é muito perigoso acharmos que aquela estrutura é inabalável e não há maneira de alterar. Vamos ser quase a forçar a pessoa a ir à fase seguinte quando pode não ser isso que ela precisa. Esta dimensão é algo tão pessoal e tão intransmissível que os modelos que existem não podem ser vistos de uma maneira rígida. Podem ser aplicados àquela pessoa ou não. Depois, tem muito a ver com aquilo que sentimos como fazemos, e acima de tudo é um processo e uma resposta natural é um processo de tempo. É pior, volto a dizer, o luto, seja lá daquilo que for, pode não ser agradável e, regra geral, tem dimensões que não são agradáveis. Agora, é melhor fazê-lo do que não fazer. Tá? E esta ideia, se vocês saírem daqui hoje com esta consciência, eu ganhei o meu dia e as horas que gastei a fazer isto. Investi a fazer isto. É pior não fazer o luto, seja lá daquilo que for, do que não fazer o luto, do que. Melhor fazer do que não fazer, do que evitá-lo. Certo? A imagem que vai aparecer é evitar o evitamento. E esta é a mensagem importante. Dói? Dói. Custa? Custa. Mas digam lá como é que se trata uma ferida. Tratando. Diga. Limpando. Limpa com o quê? Chafurdando. Epá, mas tem que mexer, não é? Sem chafurdar, mas tratando e, mais uma vez, esta metáfora eu gosto muito dela, porque é sempre aquela diferença entre algo que é uma ferida e algo que é uma cicatriz. Evitar, esta ideia do evitamento, por vezes, implica que nós temos tanto medo que a cicatriz vai ficar que nem sequer tratamos. A ideia é evitar o evitamento e algo que não se tem a implementar. Rapidamente, como eu já disse, o processo não é sempre linear, há uma adaptação do organismo e depois há aqui uma dimensão que eu duas queria salientar. Uma tem a ver com a culpa. Isto tem a ver também com a minha experiência, se calhar de vida, mas também com a minha experiência em termos como psicólogo. E nós temos sempre luta associada à tristeza e bem. A tristeza é fundamental no processo de luto. É agradável? Não, gostamos dela, mas mais à frente falaremos sobre isso e eu clarificarei isso. É super importante no processo de luto. É uma questão para nos dar tempo para a reconstrução. Agora, a culpa aparece muito, porque a morte, e aqui pensando na morte de uma pessoa, mais uma vez, porque a morte rouba-nos aquela pessoa. E rouba-nos a possibilidade de dizer mais alguma coisa, rouba-nos a possibilidade de pedir desculpa por alguma coisa que fizemos, rouba-nos a possibilidade até de reparar alguma situação ou alguma coisa que aconteceu em que nós sentimos que não tivemos a altura do amor que tínhamos por aquela pessoa. E isto, eu salientei isto aqui porque é dos aspectos que mais complicam o luto. As pessoas ficam muito agarradas a coisas que aconteceram às vezes há tempo atrás. Por vezes já há 20 anos atrás. Eu vou dar alguns exemplos de malta que acompanhei, sem dar a perceber quem é que é, questões éticas e evidentes. Eu lembro de acompanhar uma senhora há muitos anos atrás. A mãe teria falecido talvez aos 15 anos e ela ainda se culpabilizava por uma frase que disse. Foi um dia que estava muito chateada com a mãe, estava chateada com a mãe, porque a senhora estava a acabar, estava mais chatinha, como é evidente, teria o seu direito, mas tornava-se. A senhora veio do trabalho e está cansada e disse alguma coisa do género. Se não foi bem isto, foi parecido. E, hoje não.
que teremos a noção de uma frase perfeitamente normal que nos sai quando estamos frustrados, quando estamos cansados, seja com pais, com filhos, com esposas. É a pessoa que matura quando e está aqui há 20 anos, portanto isto está... Ou ela tem muita resistência ou isto para e esta frase, qual é a função que teve? A função que foi encerrar nesta pessoa um complexo de culpa gigantesco em que ela se achava menos boa por ter feito aquilo. Sem a possibilidade de desculpa, sem a possibilidade de corrigir, sem a possibilidade de conseguir comentar aquilo que fez. Quando, na prática, aquela frase à qual ela se agarrou muito, que ela valorizou muito, a mãe garantidamente não tinha se lembrado dela. E terá falecido sem se lembrar daquela verdade. Agora, às vezes a culpa é de tal maneira grande que nós esquecemos do amor. Certo? E todos nós, quando gostamos muito de alguém, claro que há limites, claro que tem que haver limites definidos, mas o amor supera uma frase menos bem dita ou uma coisa que nos sai do domínio da frustração. A culpa aqui é importante porque ou resolvemos, tentamos alinhavar algumas questões que temos que nos ancoram à culpa, nomeadamente em relação a alguma coisa que não fizemos, a alguma coisa que dissemos, em relação a quem já não está, ou então temos um processo de mais complicado. E depois soma-se a necessidade de processar uma tristeza perfeitamente normal, que até é desejável, com esta dimensão de que é muito difícil de gerir. E alguns de nós, ninguém põe a ver no ar, são muito bons a culparem-se de coisas. Alguns de nós são muito bons a valorizarem-se de coisas, às vezes que ninguém reparou, que ninguém valorizou, e por vezes, 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos depois, estamos a pensar nisso aí. É verdade, não é? Mas ninguém põe o dedo no ar. Não importa. E outra coisa. Isto agora vai parecer aquela coisa assim muito bonitinha, do psicólogo super positivo, que eu não sou tipo realista. A perda não rouba tudo. O que é que fica após a perda? E que nunca desaparece, se nós quisermos. Diga lá. Não estou de maneira nenhuma a fazer daqueles discursos, desculpa a expressão, da treta, a dizer que como ficam memórias tudo o resto é mais ou menos irrelevante e tudo o resto é super ou facilmente superável. Não, mas estamos a falar do valor que damos às memórias, a forma como não as evitamos. E atenção, memórias boas e más. Esta coisa de por alguém morrer ser a melhor pessoa do mundo, não posso. Atenção, algo também não ajuda, percebe? Também não ajuda porque não posso dar o exemplo da minha mulher que ela está aqui. Mas se eu tiver um primo, pronto, que não foi particularmente simpático e fez muito mal ao longo da vida, eu tenho o direito, naturalmente a chorar a morte dele, mas tenho o direito de me lembrar dessa parte, de tudo o que aconteceu. A morte também não pode ser uma borracha em que apaga tudo aquilo que a pessoa vive, seja de bom, seja de mal. Ainda percebe-se quando alguém falece, a emoção é de tal maneira grande que só aparece um lado positivo. Mas até a forma como o luto deve ser realizado deve ter em conta os dois lados. Isto é um bocado quando se pensa aqui alguém que já acabou um namoro, certo? Imagina um namoro muito a mal, em que a pessoa está lá uma série de tempo, não é particularmente feliz. Às vezes quando a pessoa acaba, se calhar ainda não acabou, porque era uma coisa que não funcionava, era uma coisa um bocado doente, a pessoa fica muito presa aos momentos bons. Porque houve aquela viagem que fizemos já 15 anos atrás, foi tão boa. Depois há um gajo em consulta a perguntar assim, então e o resto? Okay? E a memória não resolve, naturalmente, a memória não compensa inteiramente aquilo que é a dor da falta física da pessoa. Porque a memória não é um abraço, a memória não é um desabafo, a memória não chega para dar aquele quentinho que a presença física dá e que o afeto dá. Mas abdicar da memória é errado. E não é aquilo que se pretende no processo de luta. Se pretende no processo de luta é eu conseguir lidar da melhor maneira possível, com alguma ternura, até com algum agrado, com as memórias que ficaram. Muitas ou poucas, mas guardá-las, porque às vezes a tendência é, mais uma vez, na lógica do evitamento, eu evitar tudo. E tento não pensar no dia do funeral, tento não pensar na doença, mas depois também não penso naquilo que foi bom. Ou, por exemplo, naquilo que a pessoa nos ensinou, ou naquilo que a pessoa deixou para nós de bom, ou na forma como o nosso comportamento, até quando andamos ao espelho, vemos muita coisa de alguém que era nosso. Com orgulho. Outro ponto importante. Devemos ter orgulho de alguém que já morreu. Devemos gostar de alguém que já morreu. Aliás, a ideia não é deixar de gostar de alguém que já morreu. É aprender, vamos ter que passar a gostar de maneira diferente. Adaptação. Maria Teresa Horta. Foste no passado e serás no futuro.
mesmo quando o futuro já tiver acabado. O princípio e o termo, a luz e o escuro. Quando o fim do presente já tiver terminado. Muito bem, quem é que ajuda? O que é que tiramos deste? Eu vou aqui para trás, assim, olhando para ali. Sentem-se mais obrigados a falar. O que é que tiramos aqui? O tempo não apaga. Diga, diga. O tempo não apaga. Só apaga-se. Aliás, só apaga-se só para uma doença neurológica, é isso? Uma demência ou coisa assim, é uma chatice da parte. Mas assim, tudo só apaga só também deixar-me, mais uma vez, na ideia do força do humano. O Gana verbaliza disso, eu gosto muito, quando Marias Coelho, gostei muito porque traça bem a ideia da função que tem o luto quase numa ponta entre aquilo que é o presente e o futuro. É que no presente lidamos com a inevitabilidade da morte, que às vezes nos faz pensar também na nossa morte. Às vezes quando alguém morre, também nos custa. Por exemplo, quando morre alguém que tem idade parecida com a nossa. Certo? Sabemos que não somos nós. Até pode ser alguém que nunca vimos na vida. Eu dou um exemplo. Eu tenho 38 anos. Aqui há uns tempos, talvez 34, há uns 4 anos, não interessa quem é, ouvi falar que ainda tem alguém que morreu com idade parecida comigo. Aquilo gerou uma preocupação com a saúde que habitualmente não tem. Há dimensões que ressoam em nós nesta ideia do luto. Não é igual daquela pessoa, mas há perdas que mexem connosco que também nos fazem reavaliar as coisas de maneira diferente. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Agora, é muito esta ideia de conta. É de um presente que nós temos, em que controlamos muito menos coisas do que queríamos, mas controlamos alguma. E um futuro é que aquela pessoa, aquele projeto de vida, aquela relação, sei lá, aquele animal de estimação, isto não é piada. Não é piada, não estou a fazer uma piada fácil. Se eu tenho um animal que fez parte da minha vida durante, até pode ser pouco tempo, mas foi importante para mim perder aquele bicho custo. E que é uma coisa que é muito usada por vezes. Como é que estás triste por perdeste o teu cão? Era só um cão. Eu digo, e quando é assim respondo, não era parte da minha vida. E quando perdemos uma parte da nossa vida, seja lá qual for, custa. E ninguém deve ridicularizar ou gozar que haverá uma coisa que me custa mais a superar. Mais uma vez, nós somos pessoas muito diferentes. Aliás, se calhar cada um de vocês fazia uma interpretação diferente deste poema, porque temos formas de ler o mundo diferentes, de interpretar o mundo diferentes, e somos pessoas diferentes, e as perdas ressoam em nós também de maneira diferente. E por isso é que esta coisa de não se pode estar triste por treta. E aqui, mais uma vez, fica também presente a dimensão do tempo. O tempo como variável que também interessa quando falamos do luto e de lidar com a perda. Voltando a um tema que eu falei há pouquinho, quando falamos de luto, falamos de emoções. E aqui importa, falamos de tristeza. Falámos um bocadinho acerca da culpa há pouco, que é uma emoção super importante quando falamos de luto e de processar a perda. E isto tem um sentido, ok? Não me enganei. E falando de emoções, eu acho que há rapidamente, mas já não estou a dizer. É preciso ter muito cuidado com uma coisa, com uma certa mensagem que nos passam hoje em dia, em que se cria uma dicotomia entre aquilo que são emoções boas e emoções más. Portanto, há emoções que são boas, logo temos que as procurar, como se fôssemos uma espécie de cristal que não aguentamos rigorosamente nada. E, portanto, tudo aquilo que nos condenar, entre aspas, algum sofrimento, tudo aquilo que nos condenar alguma tristeza, é para evitar, porque faz mal. E quem tem Facebook ou redes sociais, a quantidade de disparates que aparecem sobre a relação das emoções com as doenças todas que existem no mundo é um perigo. Porque faz-nos olhar para a expressão emocional como de uma maneira quase habilidosa. Epá, esta emoção é por agora, eu gosto. Esta emoção custa, eu não gosto. Qual é a consequência? Qual é que é a consequência? Por exemplo, imagine que perdíamos a capacidade de estarmos tristes. Qual é a consequência? E a primeira resposta é, pá, porreiro! Certo? O gajo estava sempre fixe, estava sempre alegre, estava sempre bem disposto. Se eu estalasse os dedos e nenhum de nós, a partir deste momento, conseguisse ficar triste, o que é que perdíamos? Sensibilidade. Okay? Mais. Sensibilidade, mais. Digam lá. Isso é impossível. Isso é impossível. Ok. Agora dizemos assim, uou, não consigo ficar triste. Eu queria ir embora. E como é que se chama? Francisco. Francisco agora ficou no ponto central aqui. É exatamente, é impossível. E nós, por vezes, queremos fazer uma coisa, ou vendem-nos uma certa imagem de
uma forma de lidar com as emoções que é completamente impossível. E daí os dois casos estão aqui. As emoções não são assim uma espécie de alteração que nós colocamos no carro conforme o gosto ou conforme dá jeito. As emoções são equipamento sério. Quem já comprou um carro novo, escolhe a cor, escolhe se tem ar-condicionado, escolhe as rodas, as jantes e por aí adiante. As emoções não se escolhem, vêm connosco. E vêm connosco porquê? Porque têm uma função. Nós hoje em dia somos capazes de ficar tristes porque isso foi útil até na forma como nos fomos desenvolvendo enquanto espécie. Tem uma função. Temos a capacidade de sentir raiva pela mesma razão. Porque a raiva pode ser útil. Quando é que a raiva é útil? E não estou a autorizar a partirem a cara a alguém aqui a bocado. Quando é que a raiva pode ser útil? E atenção, regra geral, quando somos raivosos, quando perdemos o controle, quando a irritação nos domina, não gostamos disso. Mas quando é que a raiva pode ser importante? Digam lá. Por exemplo, uma questão defensiva, mais. Na hora de estabelecer limites. Diz Na lá. hora de estabelecer limites. Exatamente. Eu não conheço. Como é que é? Aqui. Se eu chegar ao pé da Karina e lhe der assim um grande empurrão, o que é que ela tem que fazer? Certo? Vai dizer assim, faz favor, para de me abanar que nem... Certo? É isto! Viram? Viram? Abanei a segunda vez e ela... Estás-me a fazer uma figura aqui à frente de toda a gente. Certo? O que é que ela fez? Chateou-se comigo. Portanto, a raiva irrita-nos, não gostamos dela. Agora calma, uma coisa é as emoções serem importantes, outra coisa é a forma como as gerimos e quando eu não lhe passou. E a forma como as gerimos ou como lhes perdemos o controle. Agora, a raiva tem uma função. Estabelecer limites de defesa. Quando alguém nos pisa aos calos, conseguimos defender. E a tristeza também tem. Este carro é um carro antigo. Tem equipamento muito básico. Ele tem 68 anos, este carro. Portanto, não tem muito equipamento, mas tem aquilo que é preciso. Tem aquilo que é preciso. E a tristeza vem connosco. Portanto, renegar a tristeza é cair naquela dicotomia de eu quero sentir aquilo que é bom, quero sentir o que é mau. Como diz o Francisco muito bem, estamos a querer uma coisa que é completamente impossível. E estamos a abdicar conscientemente de uma resposta emocional que é útil, que nos permite sermos melhores pessoas e pessoas mais capazes para lidar com dimensões que são tristes. Portanto, as emoções, também a tristeza, são equipamento sério, vêm de início, não são assim, isto é o, como é que se chama? Tuning, não é? Aquela malta que faz os carros muito estranhos, não é aquilo. Não é uma coisa que eu coloco ou que eu uso se eu quiser. Eu pessoalmente gosto mais do carro de cima do que daquele. Até quando é à procura do que eu acho mais estranho quando descobri na internet. Esta ideia é importante. Portanto, fechando o círculo, ou completando o círculo um bocadinho mais, a tristeza faz falta no luto. É necessário no luto para quê? Para nos dar um tempo em que até fisicamente nos baixa uma série de níveis, estamos mais mortiços, choramos mais, queremos estar mais isolados, queremos criar, naquele momento, menos ligação aos outros, porque precisamos disso. Brincando muito com as ideias, é uma forma de limpar a casa, percebe? É uma forma de uma casa, quando nós temos de limpar a casa, é aquilo, não dá para fazer muito mais ao mesmo tempo. A tristeza associada ao luto é uma forma de nós limparmos a casa. Desarrumou, foi complicado, está a ser complicado, mas é uma forma do corpo, do organismo se adaptar e ter aquilo que é necessário. Há um texto muito giro, se forem à internet procuram isso. É um senhor que é pediatra chamado Mário Cordeiro, não sei se conhecem. Ele vem cá. Vem cá? É só o pessoal que... A partir de mim é só subir agora. É só subir. Mas fazem bem, começar por baixo e depois. Fazem bem. Eu faria o mesmo. O Mário Cordeiro, que é um senhor que é pediatra, tem um texto espetacular. Se forem à net, chama-se O Direito a Estar Triste. É um texto do Público que ele publicou, no Jornal Público. E eu penso que está disponível. Em que ele fala sobre isto. Pela forma como hoje em dia, se dissermos que estamos tristes a alguém, como é que a pessoa reage? Diga, Verónica, diga. Que é chato, agora estás triste, não é nada especial, esquece lá isso. Morreu alguém, esquece lá isso, a vida continua. Perdeste uma perna num acidente, esquece lá isso, tens a outra. Ótima oportunidade, somos muito positivos todos. Ótimas oportunidades para aprender ao pé coxinho, a perna direita fica mais fixe. Pá, não, apenas só mais em são. E, portanto, a lógica dele, e eu identifico muito com aquele texto, é a lógica de que isto vai parecer estranho, mas podemos estar felizes estando tristes. Parece-vos estúpido? Não. Lúcia, o que é que não parece estúpido? Diga lá. A malta que acende muito veementemente, eu choro. Agora ninguém vai. Agora não se queixa.
Lúcia, porque é que a ideia que podemos estar felizes triste, na sua opinião, faz sentido? Faz. Porquê? Porque a tristeza não. Podemos estar. A ideia de felicidade não quer dizer que ao mesmo tempo não haja tristeza. E não quer dizer... A felicidade não quer dizer que seja só estar muito satisfeita, muito contente. A felicidade não tem que ser alegria. Não. Okay? A felicidade pode ser eu estar ainda... Volto a dizer, não estou a minimizar a dor, não é isso. Estou a colocar a tónica em que há coisas em que a dor é perfeitamente inevitável. Até aqui eu tenho ali. E por vezes temos tanto medo dela que é evitável. E depois o que é que acontece? Acumula, naquela modalidade fantástica chamada de pôr para dentro, e alguns de nós são muito bons a pôr para dentro, e muito maus a deitar para fora. Acumula, e por vezes aquilo que não sentimos naquela altura aparece-nos mais à frente, mas de uma forma um bocadinho mais descontrolada e de uma forma que nos causa mais sofrimento. Agora, a ideia é esta. Se a emoção... O adjetivo é um bocado mauzinho, eu sei. Mas se a emoção certa é a tristeza, eu tenho que aceitar. Não estou a fazer o elogio à tristeza. Podemos estar sempre tristes porque é muito bom. Não. Agora, há situações em que ela é importante. Diga-me isto. Não tem propriamente a ver com os cárceres e com pessoas. Ainda bem, porque eu caso percebo zero. Nós perdemos alguém. Sim. Mas alguém de quem, infelizmente, havia uma grande ligação. Existem muitos teóricos que acreditam que a não tentativa de estabelecer contato com essa pessoa é importante. Lidar com a ausência dessa pessoa, que nos é importante. Lidar com a ausência, o como se faz, o não contatar a pessoa, o desligar-se completamente da pessoa. Há muita gente que perde pessoas e cria essas pessoas de volta à sua vida. Mas estamos a falar, por exemplo, de uma relação amorosa, certo? Eventualmente. Até que ponto é que a lei da ausência realmente funciona? Nestes casos? Eu vou dar uma pergunta que parece que é que estou fugindo, não? Depende. Certo? Depende da relação que tinha, depende da pessoa com quem tu vai contratar ou não, depende de uma série de variáveis. Agora, é preciso ter muito cuidado, nas relações isto é muito importante, pela forma como, por vezes, as pessoas vão mantendo um contacto, vão mandando um mail de vez em quando, vão mandando uma mensagem, que lá bem no fundo não querem assumir que a verdade aconteceu. Ok? Portanto, a ausência é sempre obrigatória? Não. Há pessoas que acabam relações e ficam amigas, não estou a dizer que isso não é possível. Agora, por vezes, o manter o contacto é só uma forma de eu manter uma esperança natural. E é só uma forma de eu evitar a perda. E é muito típico do telefone. As pessoas que mandam mensagem e ficam a olhar para aquilo à espera da resposta. Temos uma praga muito gira, sabem qual é? Chama-se praga das bolinhas verdes. Sabem o que é? Exatamente, é a bolinha verde quando alguém está online. Certo? E isto não é exagerado. Já apanhei malta em consigo. Atenção, pessoas espetaculares, não é isso que está em questão, mas aquela perda foi de tal maneira difícil que estão horas a olhar para ali. À espera que apareça a bolinha verde. Para dizer olá. E outra pessoa, se for educada, o que é que diz? Olá. Certo? E depois, se for educada, certo? Mas depois, se ela não responde, devia ter respondido. Se não responde, se calhar não responde, não quer estar comigo. Ou não quer, tem medo de estar comigo que vai voltar a buscar. Depois tem a ver com a interpretação. Quando responde, é isto. Arrependeu-se. Quando não. Tem significado de tanto. E esta coisa das redes sociais, isso é a conversa para outro dia. Mas tem muito sentido. Porque nós adivinhamos muito o que está acontecendo lá. E a regra geral, adivinhamos não aquilo que é a realidade, mas aquilo que gostávamos que acontecesse. Olá. Está quase. Mais um olá ou dois ou três, já vem um bom dia e aí já são duas palavras. Portanto, esta é a ideia. Tá? Não estou a fazer a apologia da tristeza de uma forma transversal, estou a fazer a apologia das emoções. Temos que perceber que as temos e que estão lá para alguma razão. E esta coisa de não posso estar triste, faz mal ficar triste, nunca esteja triste, não. Tá? Não. E há muita malta que vende mensagens, agora vou fazer um bocado polémico agora, posso ser polémico, depois partam esta parte do vídeo. E há muita malta aí a vender mensagens às pessoas que são mensagens erradas. E há muita malta a vender mensagens e a vender coisas às pessoas que não sabem do que estão a falar, que não percebem do belas emoções. E estão presas e vendem isto. E atenção, colegas meus, não estou a dizer, não é uma crítica, é uma crítica à psicologia também. Eventualmente a mim, também falharei enquanto psicólogo.
Mas por vezes é um bocado. Passa-se uma mensagem de tal dicotomia. Vai ser mal, não simples. Está tudo bem. Está tudo ótimo. E não, atenção, há coisas que são más. E a ideia não é sermos uma espécie de patetas, estamos sempre alegres comigo. E portanto, eu sou um gajo muito porreiro, eu sou um tipo independente. Perdi o trabalho ontem, estou espetacular agora. Então, se calhar, não é se pouco espetacular. É demais. Não é preciso aquilo tudo. E depois a sociedade também valoriza muito isso. Não? A ideia de, tu és muito forte. Ele estava ali e nem sequer chegou no funeral. E ele responde, pode ter sido bom, se calhar pode, mas pode ter sido muito mal. Ela acabou com ele, ou ela acabou ou ela acabou com elas. É perfeitamente irrelevante. E ele no dia seguinte já está ali impecável, ou ela já vai de batom para o trabalho, toda produzida. Pode ser bom, pode. Pode ser bom, pode ser bom. O problema que aconteceu e fica arrancado. Ou pode ser um sinal de alguém que não está por ficar triste. Ou seja, usando a imagem que eu usei há pouco, que a casa está desarrumada, e ela fechou a porta e a casa está desarrumada por igual. Só mudou a parte exterior. Portanto, vem connosco, não é uma coisa que usamos e acima de tudo, não é uma coisa que podemos usar de forma habilidosa. Eu tenho quanto mais tempo? 3 horas. Este é aqui jantar. Ora bem, atalhando já para esta ideia do luto como algo que acontece, como um processo, como um fenómeno, como uma resposta natural do organismo, vai muito além da morte. Assumir de separação dos vícios de morais. Isto é mais para cantar que para ler. Não sei se querem cantar. Se quiseres cantar. Não sei cantar, não, que eles fugiam todos. De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das mãos unidas fez-se espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo ou distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Ora bem, é isto. É isto. E portanto, se circunscrevermos a ideia do luto e do incrementar mal para alguém, perdemos este tipo de dimensão. Porque as perdas que vão acontecendo, que são significativas. Há relações que nós perdemos com. Já não fazem grande falta, mas também não devemos ter começado, se calhar. Mas já que lá estamos, às vezes é melhor acabar. Há outras que são tão relevantes que, mais uma vez, há uma alteração muito grande naquilo que é o projeto de vida, naquilo que é a estrutura do dia-a-dia e naquilo que é a vida afetiva. Portanto, assumir que a ideia de luto tem só a ver com o lado da questão da morte é redutor e rouba-nos a hipótese que nós percebemos que há tarefas que temos que fazer também, por exemplo, quando alguém acaba connosco. Também quando mora na nossa destinação. Também quando perdemos o trabalho. Também quando temos uma coisa muito da boa que está a ver de acontecer e de um momento para o outro cai para baixo. Então, nós estamos sempre a falar de amor, não é? Temos o amor que temos às pessoas, o amor que temos aos animais, formas de amor diferentes, que é evidente. Mas também o amor que temos àquilo que fazemos e o amor que temos àquilo que nos projetamos. E mais uma vez, a ideia também do luto nas separações. E portanto, esta ideia é aquela que eu gostava também de levar. Nós não temos falado de luto, falamos de lutos. E falamos de lutos como resposta a todo e qualquer processo, a toda e qualquer perda que tem que gerar em nós um processo difícil. Mais uma vez, evitar o evitamento, quanto mais o evitarmos, pior vai ser. O evitamento é sempre super funcional no curto prazo. Certo? Super funcional. Resolve o problema no curto prazo. Regra geral. A médio prazo e a longo prazo não. E em termos de saúde mental, a resposta de evitamento provoca um sofrimento muito grande. No imediato não, parece uma solução porreira, espetacular, mas faz a frente. Exemplo, indo à questão da morte de alguém. Quando alguém não decide, não deixar de ir ao cemitério, por exemplo, não ir ao funeral, não estou a criticar quem o faz, não estou a criticar quem o faz. Mas por vezes é o evitamento a tudo. Ou seja, eu deixo-me confrontar com tudo aquilo que implica a morte da pessoa. Até o tempo verbal que uso para nós ir no presente.
Aliás, é habitual a ideia de vou ao funeral ver o meu pai que está lá. Não, vou ao funeral. Deixa eu explicar. O funeral também dá. Aliás, o funeral não é desagradável, mas tem uma função. É marcar a despedida. E o último fica despedido. Aliás, muitas vezes, na tal ideia de culpa que eu falei há pouquinho, a questão está exatamente aí. Eu não pude despedir, não pude dizer o quanto gostava, não resolvi, ou disse aquela frase que estava há não sei quantos anos para dizer, e portanto, esta dimensão, eu sou bem evitar, não. Eu sei que estou a sugerir uma coisa que é muito difícil. Não temos uma coisa não tem a ver. Qualquer coisa nos meta medo. Qual é a primeira reação? Qual é? Se não há expressão, quem tem brasileiro tem medo. Não posso dizer que quem tem medo está ali televisão. Não disse só quem tem rabo tem medo. Percebem a ideia? E, portanto, às vezes é tão automática esta tendência para evitar que temos que usar a cabeça. E usar a cabeça com as emoções no sentido de nós percebemos que há coisas que temos que fazer que não temos nossa frente. Não fomos ao funeral, fazemos uma carta ao seguinte. Não conseguimos ir ao cemitério, escrevemos uma carta, não mostramos a ninguém que temos que amar lá a seguir, mas é uma forma de expressar emoções e pensar nas seguinte. Não pude estar aqui, nós somos insulares, portanto, às vezes nós chegamos aos funerais a tempo. É uma questão prática, não é? Chama-se saco, não é? Por vezes estamos impedidos, quem não é de cá, como eu, por exemplo, às vezes de chegar a funerais como estávamos de chegar. Agora, depois temos aqui que encontrar a nossa forma de fazer uma despedida. Porque o funeral é simples. O funeral tem uma função. Okay, há um lado social, tudo bem, pode ser uma coisa mais, até com melhor gosto ou pior gosto, mas tem uma função de nos marcar uma despedida e nos obrigar a ter algo de concreto que ateste que a feita existiu. A tendência é negar, pega já não. Ele não morreu, ou ela não morreu, ele ou ela foram numa viagem, isto não vai chegar. E isso é visível, por exemplo, em pessoas que perderam gente há 10 anos, há 15 e há 20, e o quarto está exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Porque é que o fazem? Percebe-se porquê. Será, à partida, a solução mais saudável ou não? Porque aí eu estou a aplicar e posso me adaptar e perceber que há uma coisa no mundo. Vamos a isto. E depois... Gosto das mulheres que envelhecem e é nenhum juízo. Gosto das mulheres que envelhecem com a pressa das suas rugas, os cabelos caídos pelos ombros negros do vestido, o olhar que se perde na tristeza dos reposteiros. Essas mulheres sentam-se nos cantos das salas, olham para fora, para o átrio que não vejo. De onde estou, embora adivine aí a presença de outras mulheres, sentadas em bancos de madeira, folheando revistas baratas. As mulheres que envelhecem sentem que as olham, que admiram os seus gestos lentos, que amam o trabalho subterrâneo do tempo nos seus seios. Por isso, esperam que o dia corra nesta sala sem luz. Evitam sair para a rua e dizem baixo, por vezes, essa alegria que só os seus lábios podem tratar. Ela merece. Ela foi barbaramente agredida. Aqui estamos a falar de um luto de quê? De quê? Muito bem, da idade, da juventude, das várias quem não é. E isto não é só para as mulheres, para os homens também. Pessoas que perda de, até de vigor físico, a perda daquela imagem após estar muito bem, é um processo muito doloroso. Muito doloroso. Também gera evitamento, às vezes na forma de malta que se veste de uma forma assim como mais forte do que devia ser, e a dificuldade que existe em aceitar que, mais uma vez, a alteração que ocorre com a idade, não sei o que é agradável, eu também gostava mais quando tinha 20 anos e dormia menos e corria mais, mas a idade também obriga a uma adaptação. Portanto, rejeitar que esta perda existe e que é preciso processá-la, nunca é saída mais saudável. Muito rapidamente, isto é a única coisa teórica que eu tenho, mas passa por uma explicação muito rápida. Isto é um modelo sobre luto que eu gosto muito, e que é alicerçado em quatro conceitos. A forma como nós, regra geral, ficamos focados na ideia de coping com a perda, ou seja, lidar com a perda, tristeza, e a forma como podemos ficar focados na ideia da restauração, ou seja, o que é preciso fazer,
que é preciso tratar para o funeral, o que é que se faz à casa, o que é que se faz à roupa, a mãe vem morar connosco ou não vem, seja lá como for. E depois, a ideia da relação entre uma coisa e outra. O luto bem sucedido, segundo este modelo, e eu gosto bastante dele, é aquele luto em que nós oscilamos entre uma coisa e outra. Ou seja, há espaço para estarmos tristes, precisamos disso. Lembra-se do que ela achava há bocado, precisamos daquela tristeza e daquele espaço, mas também há espaço para eu começar a perceber que a vida avança. E, parênteses, uma frase que eu gosto muito até de usar em consulta. A melhor forma de nós homenagearmos alguém, qual é? Ora esta. Certo? E, portanto, há espaço para estar triste, há espaço para processar a perda, que implica tristeza, mas eu vou oscilando entre uma coisa e outra, percebendo que a melhor maneira de homenagear alguém que faleceu é viver e quando é que eu estou, se minha vida não viver. Se quiserem, aplicamos isto à ideia de trabalho. Pelo trabalho, aplicamos isto a outras dimensões. E a ideia é esta, para que no final se gere uma adaptação, ou seja, uma reorganização àquilo que é o mundo que mudou. Rejeitar que ele mudou condena-nos a um sofrimento perfeitamente passa muito doloroso e que não é produtivo, porque encerra-nos neutros. Eu perceber que posso estar triste e que ao mesmo tempo posso, no dia seguinte, passado umas horas, focar naquilo que ficou diferente e tentar me reorganizar, permite que essa adaptação aconteça. Porque se algo ficou diferente, não vai voltar atrás porque nós queremos ou porque não. Ou enfrentamos ou não. E esta é a ideia do luto como um processo natural, mas também tem muito com a adaptação. As coisas não ficam na mesma. Ficam sempre melhor que não. Querem um exemplo muito simples? Natal. Certo? Regra geral, nós temos todos uma imagem de Natal, pelo menos alguns de nós, nomeadamente quando somos meninos, uma mesa cheia de gente. Certo? Cá pais, cá irmãos, cá primos, cá avós e tudo isso. Depois ficamos grandes, assim como eu, e a mesa de Natal tem muito menos gente. Certo? Agora o Natal está lá. Certo? Vai ser igual ou não? Lembramos dos avós, ou do pai, ou seja lá quem for. Fazia falta, aquele quadro parece que não fica completo. Mas o Natal é festejar mesmo. Aliás, há muitas pessoas que só recuperam o gosto do Natal quando têm filhos, por exemplo. E há ali um hiato, porque perderam alguém, porque desapareceu daquela mesa alguém importante. Há ali um hiato entre o Natal. Até uma altura má e dolorosa. Esse é um ponto importante. A questão do luto e da perda, o Natal é das piores épocas do ano para muita gente. Das piores. Eu ali, em consulta, ali final de novembro, entra o Natal. E a regra geral com uma frase que é: já não posso com músicas de Natal na rua. Falta um mês para o Natal e já prendas e pais natais e o diabo a quatro. Porquê? Eu aproximo de uma altura em que se pensa na família, os anúncios todos têm mesas de família, levamos uma injeção sobre o Natal que implica a família e é a altura em que muitas pessoas são obrigadas a lembrar a família já não tem. Como é que se controla isso? Como é que se controla isso? Não se controla. Aliás, como é que não lidar? Diga-me. Qual é a sua opinião, a melhor forma de lidar com isso? Perceber o que é que ficou. Perceber o que é que tem. Perceber que pessoas é que estão. Autossuficiência? Não, a autossuficiência é isolar-se. E eu dizer que, como tenho medo de perder gente, agora não liga a ninguém. E isso é tudo menos muito saudável. Certo? Isso eu assumir que tenho tanto medo de perder que me faço isolar. E abdico de pessoas que me podem fazer bem, abdico de pessoas que já eram minhas amigas e não deixaram de ser, ou abdico, por exemplo, de familiares que quem gosta. E isso é quase um esquema limite de proteção. Será saudável devido muito. Vai isolar a pessoa e porque vai fazê-la cair num mito que ela pode ser autossuficiente. Nomeadamente a gerir emoções e muitas alturas não são. Gostamos de pensar que somos. E temos muitos de nós a ideia na cabeça que temos de ser capazes de lidar com tudo. Ou se quiserem outra ideia, que não há limites. E para essas coisas há. E nós temos. Porque dói, porque custa, porque fez tudo mudar e porque por vezes há pessoas, ainda que a forma como morrem pode contribuir para um luto mais fácil ou mais difícil, é um dos fatores. E há pessoas que desaparecem no dia para o outro. Qual? Agora, aquela pessoa desapareceu, a ligação e ela não desapareceu, vai ser de maneira diferente. Eu não posso achar que passa a ser moído. Ou
Senão não há adaptação, ou melhor, há uma adaptação, mas no sentido mais negativo e até mais prejudicial. Até porque a ideia não é deixar de ligar aos outros, a ideia se calhar até é aproveitar mais os outros que têm. E perceber que o Natal não tem aquela pessoa, mas tem outra. Vai ser igual? Não, nem tem que ser igual. Se calhar não é melhor nem é pior, é diferente. Assume-se que é um combinado completamente diferente. Mas faz sentido que ele seja fechado da mesma maneira. Porquê? Porque eu tenho que me adaptar. Dizem-me assim, há muita gente que deixou fechar o Natal? Sim. Há muitas pessoas, por exemplo, no Carnaval, cá, não está. Isto é uma coisa muito específica da nossa ilha. No Carnaval há gente que vai embora. Ok? Porquê? O pai, o primo, o tio, o avô, saíram galinhos, porque era a altura de vida deles, e a gente sai daqui. Não consegue estar no Carnaval. Há gente que não vai à noite das marchas, por exemplo. Que é uma noite importante. Certo? E quem não vai devia ir. Portanto, nesta ideia de podermos estar neste processo de luta, focados na perda, mas também na restauração, a imagem é um bocado desta. Essa oscilação é importante, de uma forma dinâmica. O perigo é ficarmos presos só num lado. Ou só estamos tristes, portanto, nada mais existe que não a perda, não me adapto, ou então, mudei a expressão, meia bola e força. Que é aquela malta que faleceu alguém ontem, por exemplo, e já fez, já aconteceu, está no final de servir águas, e isto e tudo e aquilo outro, e depois dizem, que forte que ela é, que ela nem se queixar. Ninguém sabe como é que ela está passado 15 dias ou passado um mês. E passado um mês, há sempre alguém que diz, hoje em dia não aguentam nada. Portanto, a ideia é o perigo de ligarmos o nosso estado de tristeza, que é tentador, a tristeza, como já vimos, é importante nestas fases, ou deixarmos oscilar e ficarmos num polo ou no outro e ligamos no modo ponto automático, que é o modo de fazer. Aqui sentimos mais, ali sentimos nada. Usando a imagem de há pouco, aqui a casa fica ainda mais suja, ali nem sequer vamos a casa. Fecha-se a porta e fica ali. E a lógica é um bocado desta. Isto é um bocado que eu gosto muito do módulo. E expressa um bocadinho esta ideia. Às vezes, quando tentamos evitar uma coisa, quando até ganhamos um certo excesso de confiança, cai dizer outra. E nesta questão da vida emocional, nomeadamente quando falamos de luto e de gestão de tristeza, nós temos que cuidar com ela. Se não lidamos, mais à frente ela vai ser assim. É tal coisa, podemos explodir ou implodir. E quando fazemos processos de luto muito de novo automático, a regra geral implodimos. E implodimos também, por exemplo, em questões de saúde. Certo? Então, Gonçalo. E há alguma sintomatologia física que está ligada a este tipo de quadro. Exemplo, dor de cabeça, por exemplo, algumas enfermidades, problemas de forma gástrica, por exemplo. Certo? Isto, e a mensagem é esta. Temos que apanhar um bocado de chuva apanhando. Porque, mais uma vez, não somos de cristal, nós aguentamos isto. Dói, mas nós aguentamos. Depois, eu sempre falo sobre coisas que gosto de falar de mitos. Normalmente são aquelas ideias que ficam, que vão passando e que interessa estraçalhar, como escrevi ali. Eu vou tocar neles muito rapidamente, até porque acho que estamos a passar agora. O tempo não é a última Coca-Cola do deserto. Ou seja, o tempo não resolve tudo. Há muito aquela ideia que o tempo cura e o tempo trata. E a minha resposta, como disse a Padre Francisco, é depende. Ajuda consoante o que fizemos com ele. Se eu achar que o tempo vai resolver e entrar em modo de evitamento, não sinto, faço coisa que não aconteceu, perdi alguém, mas a pessoa está para chegar daqui a bocado. Vocês têm gente, passado anos, está à espera que a pessoa chegue. Foram ao funeral, viram o corpo a ser enterrado, viram aquilo que aconteceu e continuam à espera que a pessoa volte. O tempo cura consoante o que fazemos com ele. Da mesma maneira, se eu tiver uma ferida, o tempo não vai curar. Se for uma ferida realmente importante, pode infectar, eu tenho que tratá-la. Senão o tempo pior. Depois, o luto é incolor. O luto é, a malta tem que andar de preto. Tem logo graças. Tem se quiser. Tem se for uma coisa que ajuda a pessoa, na sua subjetividade, a lidar e a processar aquela perda. Estou a dizer que é proibido andar de luto? Não, estou a dizer que não é obrigatório. E que é muito mal quando alguém é criticado que não está de luto. Ou quando num funeral, ao comentário o quê? Veio de branco. Onde é que... Não é. Agora veio ao funeral do pai de branco. Meu Deus. Como já atalhámos, é pessoal intransmissível. Não há formas preconcebidas, nem pode haver. Porque senão nós éramos todos mais ou menos parecidos, mais ou menos iguais. E tal subjetividade não existia.
Consequentemente, não há por nada GPS, não há assim um guião que nos possam dar que seja infalível. Não há fases, mas não as entendam de uma forma rígida. Não há cronograma. Ora bem, daqui a 6 meses estou melhor, daqui a 9 meses estou impecável, daqui a um ano, como se nada fosse. Há pessoas que fazem hoje fantástico no espaço de dias. Conseguem. Conseguimos todos, se calhar não. Agora, esta ideia de que são 6 meses ou que é um ano, vale o que vale. E depois há aqui mais um outro aspecto que eu não. Um é o glutómetro mede o luto, que é a medida em função da lágrima. Meus amigos, se é para chorar, é para chorar. No luto ou noutra coisa qualquer. E aqui a malta da minha classe, assim, os homens são muito piores para isto. São muito mauzinhos para lidar com emoções, regra geral. Para admitirem que, por vezes, chorar é uma coisa que é importante e para lidarem com emoções menos agradáveis. Mas também há senhoras que têm que trabalhar essa ligação. Depois, há aqui, o lutómetro não existe. E medir o luto, ou medir a dor, ou medir o quanto eu gostava de alguém, ou quanto eu gostava daquele trabalho, ou daquela namorada, em função das lágrimas é o mesmo. E nós, por vezes, baseamos muito naquilo que é visível, como se o que é visível terminasse tudo. E não termina. Porque há uma dimensão interior, há uma dimensão subjetiva, que nós, quando vemos alguém, não temos noção. Aliás, há imensa malta que nós achamos que é espetacular, está muito bem, mas as pessoas estão completamente espetadas. Às vezes só quando a pessoa fecha a porta de casa é que cai uma máscara gigantesca e às vezes há malta que nós achamos que é muito forte, está sempre bem e lá vem no fundo nós. Depois, o Sérgio Godinho, que é um senhor que eu gosto muito, tem uma música que se chama Força é Essa, em que tem um verso que é mais ou menos assim: força é essa, amigo, que te pões de bem com os outros e de mal contigo. E às vezes, não temos de ter força para tudo, não temos de ter força para passar para os outros uma imagem que somos sólidos e que somos espetaculares e que aguentamos tudo. Todos nós, uns com mais coragem, outros com menos, podem assumir que têm vulnerabilidade. Se eu gostava muito do meu trabalho e o perdi, não venho pedir que eu ande cheio de força como se fosse. Não, deixem-me estar visto. Deem-me tempo para me adaptar, deem-me tempo para eu começar a crescer e procurar o trabalho. Se eu perdi alguém que era muito importante para mim, então exijam força. Que é outra coisa por anos funerais, que é força. Eu gostava de um dia num funeral, eu vou começar a fazer isso, calhar, lembra agora. E dizer assim: os meus pés choram quando é preciso. Certo? Porque é aquilo que habitualmente não se faz, que é força. E depois a malta dá o slide, já fiz a que tinha a fazer. Será que avançar é esquecer? Não. O facto de eu avançar não quer dizer que vou esquecer aquela pessoa. Às vezes ela já avançou, já casou, já tem outro namorado, ele já tem outro namorado, o que for. Avançar não é esquecer. Até porque, regra geral, a malta que faleceu, por exemplo, gostava muito de nós, não queria que tivéssemos parado. Certo? Quem faleceu, se gostava a sério de nós, não nos quer ver parados. Está bem? Também tem a ver com o facto de cada um, não é? Mas às vezes podemos pensar também sobre isso, não é? Mais uma vez, a melhor maneira de homenagear alguém que faleceu, no caso do luto por morte, é viver. E é avançar também. E avançar não é esquecer. Porque nós temos raiz, temos alicerce, vimos de alguém, aprendemos coisas com alguém, portanto avançar, se calhar até honrar aquela pessoa. E esta ideia que por vezes acontece que é quem ama não avança. Para demonstrar o meu amor, tenho que estar triste, o indivíduo tem que parar, nunca mais posso casar, nunca mais posso ter outra relação, nunca mais posso procurar amigos, não. O facto de amarmos alguém que perdemos e da vida avançar não quer dizer que amamos menos a pessoa. Vamos amar de maneira diferente, mas o amor está lá. E quem estiver aqui que já perdeu pessoas, não deixa de sentir amor por quem perdeu. Deixa de poder praticar no dia a dia, no afeto, no abraço. Mas o amor está lá. Portanto, o facto de alguém avançar não quer dizer que perdeu o amor. Depois, rapidamente, são 3 ou 4 aspectos, não dizendo os nomes, como é evidente, nem dando dados, e tem a ver com alguns exemplos de luto. É uma forma que eu achei gira de fazermos um resumo do que falamos até agora. Começamos com a senhora Emia, que não interessa o nome dela, que era uma senhora que tinha perdido os pais pai há 20 anos e continuava a ter na casa dela uma sala fechada, que era a sala dos pais. Exatamente igual. Ou, por exemplo, pais que perdem filhos e que o quarto está exatamente igual, passado 15 anos, passado 20. E continuam a lavar os peluches semanalmente, os miúdos. Miúdos? Teriam hoje em dia, era a minha idade. Passamos pelo professor José, que tem a ver com uma questão de reforma. E a reforma é outra coisa gira para lutos.
queremos todos reformar-nos, e isso faltam 10 anos, faltam 20, faltam 30. Mas a regra geral, e ninguém é preparado fora. Há muito poucas pessoas. O que é que acontece depois? Eu hoje tive que ir trabalhar, amanhã já não vou. O que é que acontece? Como é que é? Mas deprime porquê? Às vezes, calma, às vezes. eu não sei. E fica o quê? Ficou vazio. E às vezes, que é uma perda. Se eu trabalhei 30, 40 anos ou 50 anos, trabalhava de sol a sol, e há pessoas que trabalham mesmo muito, desaparece um elemento que me organiza a vida, desaparece um elemento central no meu cotidiano e desaparece um elemento ao qual eu ia buscar o meu valor e a minha identidade. Aliás, muitos de nós, estupidamente, são conhecidos por aflitos de saúde, por exemplo. Ou é Maria João dos lotes remédios. Okay? E é preciso ter cuidado com isto. E este senhor foi um exemplo. Foi alguém que teve que fazer o luto dele, que, além da questão da idade, da limitação que a idade implicava, que o trabalho nem desaparecia. Portanto, havia outras formas de ocupar, havia outras formas de ele se sentir válido, e havia muita coisa que ele podia fazer. Só tinha desaparecido o trabalho. A senhora Eva foi uma senhora que fez uma menopausa precoce. Estamos a falar com 30 e muitos, 40 anos por aí. E ela dizia uma coisa gira que era: eu sei que não quer ter filho, mas eu sinto menos mulheres. Ok? E portanto, o que é que ela tem que fazer? Tem que lidar com isso. E garantidamente lidou com isso, adaptando-se e percebendo que não, havia uma dimensão dela que se tinha desligado. Evidentemente tem um significado feminino, tem um significado ligado à maternidade, encerra toda uma importância naquilo que é o corpo e a identidade da mulher, mas que a vida não é disso. Não, por entender. O JP é um rapaz que tinha perdido o pai e que, por exemplo, na escola não falava sobre o pai. Em casa sim, na escola não. Porquê? Porquê que acham que não falava? Outra coisa, dias do pai, para algumas pessoas são, e para miúdos são muito terríveis. E não fazendo uma crítica a ninguém em particular, nem sempre há a sensibilidade necessária de quem é educador ou outra pessoa para isto. Fazes para o teu avô. Não. Vamos dar a volta e ver outra coisa qualquer. Mas não é uma coisa que deve ser minimizada. Há miúdos que temem muito o dia do pai ou o dia da mãe, precisamente por isso, porque vão ser expostos perante os outros em algo que eles não gostam, como é evidente. E é muito difícil. O João fez isso. Foi salientar, mais do que a vergonha que ele tinha, salientar o orgulho que ele tinha direito no pai. O pai tinha consigo, mas mais importante que a vergonha ou o comentário que alguém fizesse, era o orgulho que ele com 12 anos, ou 13, ou 14, ou 15, o orgulho que ele podia sentir no pai. E demos a volta por aí. Depois, os homens que não choram, que é outro clássico, não é? Não se pode chorar, não é? Chorar é para gaja, desculpa a expressão, é para mulheres. Depois também, pelo contrário, as carpideiras 2.0. Antigamente as carpideiras eram contratadas para ir ao funeral chorar, que era para ter aquela ambiência. Funeral a sério. Funeral a sério. Mas também há muita malta que chora sem chorar. E, portanto, mais uma vez, melhor, chora porque é suposto, chora porque faz parte, chora porque é aquilo que é faz sentido que aconteça. E nem sempre choram aquilo que era suposto da maneira que era suposto. Mais uma vez, não há nenhum lutómetro através da lágrima, há uma experiência subjetiva. E alguém que chora muito não está necessariamente mais triste do que alguém que não chora. E depois, chegamos a mim. Perdi o meu pai quando tinha 16 anos. E na altura, no funeral, sempre uma coisa espetacular. Foi, eu tenho a minha irmã e a minha mãe. Disseram-me assim com 15 anos, 16. Tu agora és um homem da casa. O que é que o homem da casa não faz? Não chora. Portanto, com 16 anos, enfiaram na cabeça que eu tinha que ser responsável por mim e pela minha irmã. Não foi fixe. E digo sem problema nenhum, demorou alguns anos a desmontar isto. E a desmontar que naquela altura nunca poderia ser responsável por alguém. Nem tinha essa capacidade. Não só que era o mais novo da casa, que era o mais puto, que era o mais imaturo, mas é esta mensagem que às vezes passa. E aquilo que dizemos em alturas em que estamos mais sensíveis emocionalmente, fica. Okay? Fica. Há uma lógica super simples que eu gosto muito, que é a emoção a aumentar, a razão a descer. Certo? E por isso é que quando estamos muito irritados, dizemos disparados que não podemos dizer. Ainda lembro-se de uma história. Não tenho que contar. Mas é um bocado isto. Certo? Assim, quando estamos mais tristes, e quando estamos, por exemplo, no funeral,
em que estamos a gerir aquilo tudo. E na tal montanha-russa que falámos há bocado, está a começar aquela montanha-russa. Aquilo que nos diz fica. Aquilo que alguém nos diz, fica. E eu trago este exemplo aqui meu, para termos muito cuidado como falamos com os miúdos. Atenção, não é esconder que a morte existe, tranquilo. Existe e os miúdos também têm que se adaptar e fazer o luto deles. Agora, é ter cuidado com a forma como falamos com eles. Porque eles não são adultos. E mesmo eu, que tinha 16 anos, era um rapaz já grande, ligeiramente mais pequeno que sou hoje, mas não tinha maturidade para aquilo. E fica. E fica e também pode acabar de moldar um bocadinho as pessoas que estão chão. E está a acabar. Esta era a parte principal, se calhar. Mas há coisas que já fomos atalhando. Eu no final vou pôr o e-mail, se alguém quiser, depois eu mando isto por e-mail sem ser assim. Portanto, a ideia não é recusar a dor, é enfrentá-la, é reconhecer que temos capacidade para tal e que temos equipamento sério para o fazer e que somos muito mais resistentes do que nós pensamos que somos. Não estou a dizer que somos infalíveis, que somos invulneráveis, que somos todos os super-heróis. Mas não, somos muito melhores do que nós pensamos a gerir este tipo de situações. O luto implica gerir várias emoções, a despedida é importante e às vezes falhamos porque não nos despedimos. Custa, é difícil, mas é algo que devemos procurar fazer. Por exemplo, em cuidados paliativos, eu trabalho na área também nos cuidados paliativos do centro de saúde. Uma das coisas que trabalho é essa. É garantir que as pessoas dizem o que têm a dizer, se há alguma coisa que falta fazer que façam, seja da parte de quem está, por vezes, está terminal, seja da parte de quem fica. E às vezes há coisas que são muito mágicas em que as pessoas dizem aquilo que não disseram durante 40 anos. Pedem aquela desculpa que nunca tiveram capacidade política. Dão aquele elogio que nunca souberam dar. Há uma despedida, tem que haver, mas também há espaço, por vezes, para se dizer aquilo que não vai poder ser dito. Não há maneira. É tal coisa. A morte rola a parte física, mas a memória fica, mas é bom que fiquemos com a certeza que dissemos aquilo que era preciso, que não fica nada pendurado, que não fica nada por dizer. Mais uma vez, o luto é o luto de cada um, e evitar o evitamento e o isolamento social. A saída não é por aí. Não é procurar o evitamento, lidarmos com alguém, nos ligarmos às pessoas. É percebermos que temos a aprender a fazer, ainda que possamos ser pessoas diferentes. Mas não há problema nenhum. Eu assumi que, perante uma perda gigante de vida, sou uma pessoa diferente a partir disso. Não há problema nenhum. Somos melhores ou piores, não faço ideia. Mas há coisas que são de tal maneira grandes e macro que nos unem. Esta é outra parte importante. Uma coisa chamada autocuidado. Posso estar triste? Posso. Apetece menos? Apetece. Mas que eu procuro, por um lado, continuar a cuidar, seja fisicamente, seja mentalmente, seja na alimentação, na hidratação, daquilo que é mais básico, que temos, desculpa a expressão, cabedal para lidar com aquilo que está a acontecer. E depois, dentro do possível, naturalmente é mais difícil numa fase inicial, procuramos manter a vida como ela é. É tal coisa. Se eu gostava do carnaval, não vou deixar de ir. Se a pessoa tiver falecido no dia do carnaval é um bocado chato, mas fora isso, não vou deixar de ir. Se havia, sei lá, se perdi um namoro, ou se alguém acabou comigo, não vou deixar de correr porque é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo. Há motivação, dá vontade? Não. Eventualmente ali alguns dias ou algum tempo é que não conseguimos, mas depois a ideia voltamos a procurar. Como eu estava a dizer há bocado, temos o lado da perda, mas também o lado da restauração. Eu vou-me adaptar e perceber que uma coisa super simples, que eu não quero que pareça insensível, mas, e aqui pensando na questão da morte, alguém faleceu, mas a minha vida não acabou. Nem pode acabar porque alguém faleceu. Por muito que eu gosto daquela pessoa. E depois, a ideia das memórias, a ideia de caminharmos, de procurarmos, de não termos medo das memórias externas, ou seja, memórias bonitas, memórias cantinhas sobre a pessoa que desapareceu, ou sobre uma relação, ou sobre um trabalho, o que for. E depois, preparar aquilo que eu escrevi ali, triggers, ou seja, gatilhos, que são, por exemplo, datas lembradas. Na perda, a data lembrada é um aspecto muito importante. E são várias. O aniversário, depois são muitas até, que é aquela época que a pessoa gostava mais, o aniversário de nascimento, quando a pessoa faleceu, e regra geral, até mesmo em pessoas que têm um muito bem feito e lidaram com a perda, nunca são alturas iguais agora. Nunca sabe. Porque nós, fica ali alguma coisa. E nem que seja, às vezes nem é uma memória negativa sobre a pessoa, é eu sei que foi naquele dia, e nós, quando uma coisa é muito marcante, fico por anos. Aquilo que é muito bom e muito mau, o objetivo nunca é esquecer de não conseguir. O que é que comeram anteontem ao jantar e eventualmente ninguém se lembra, poucas pessoas se lembram. Por exemplo, o que é que comeram no dia do casamento, a malta lembra, não é que é certo?
Já sempre aquela malta que não come e só bebe, mas isso é outro mas num dia mais importante, a malta lembra-se que é comer. A regra geral, sabemos quando é que a malta significativa faleceu, sabemos qual foi a data em que morreu o cão, mas hoje não estou a comparar, mas estamos a trabalhar no mundo de maneira genérica. Lembramos a conversa que tivemos quando alguém nos despediu, lembramos aquilo que a pessoa nos disse quando alguém acabou connosco, isso fica. E, portanto, se eu sei que há uma altura do ano à qual eu sou mais sensível, eu tenho que prepará-lo. E prepará-lo, por exemplo, é assume que vai estar mais triste, assume que durante aqueles dias vai ser mais difícil fazer coisas, assume que vai estar diferente. Vamos a casa e se tudo correr bem, passar um bocado, temos outra vez a voltar. Não, tenho que ir àquele jantar, ou tenho que ir sair à noite, ou tenho que ir fazer não sei o quê, porque é suposto. Não, se é a minha altura do ano mais sensível, eu não vou. És um corte só por preocupação, não sei o quê. Seja o que for, se alguém desvaloriza, nós não falamos. Portanto, esta ideia das datas lembradas, e todos nós as temos. Em relação a perdas que tivemos de variação móvel, vamos ao calendário e apontamos dias em que o coração bate de maneira diferente. Preparar isto é importante. E atenção, e não ver no Natal, no aniversário da pessoa que faleceu, por exemplo, o facto dessa altura ser mais difícil, o sinal de luto mal feito. Ou o sinal de alguém que não superou a perda. Perfeitamente normal. Em consulta, a frase habitualmente é esta: está a chegar àquela altura. E já trabalhamos isso, pessoal. Por vezes, antes daquela altura, na consulta anterior, trabalhamos isso. Vamos enfiar na cabeça, não vamos criar um problema, vamos lidar com isto naturalmente, que no início do mês de fevereiro, imaginando, vai ser um mês complicado. Porque já foi o ano passado, já foi há 2 anos e vai ser. E depois jogamos com a dimensão de esperança. Mas tal como naquela altura, foi uma altura complicada e a pessoa deu uma boa resposta, vai ser ela vai para. No caso do luto por morte, 30 anos depois, aquele dia custa. 40 anos depois, aquele dia custa. Se quiser ir à metáfora de início, o sismo é um dia, aquela altura é um dia que custa muito a muita gente. As pessoas estão vivas, as pessoas recuperaram a sua vida. Atenção, sem minimizar quem faleceu no sismo, calma, evidentemente. Mas ainda hoje é uma altura complicada. Vai haver o sismo? Não. Mas a memória daquele dia foi de tal maneira marcante que aproximar aquele dia, o coração bate um bocado mais. Torna-se pior, o coração bate mais, a ansiedade sobe um bocadinho. É assim uma espécie de curva. Sobe e depois passa aquela altura, respira-se mais fundo e a coisa vai morrer. E pronto, o último poema para fechar. O senhor diretor é que manda. Já está lá, a ausência da Sofia de Melbrar. Num desespero sem água, numa noite sem lua. Eu vou precisar de novo. Mas é tudo. A tua Fui eu. Para acabar em inglês. Num deserto sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua. Por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais funda do que a tua. Para quem tem boa memória, começámos poemas com o Nuno Judice, com um poema chamado Ausência, acabamos com o poema chamado Ausência. É isto uma mensagem de tristeza ao desespero? Não. É para pensar de uma maneira muito nova a forma como nós não podemos fugir de lidar com esta ausência que ela existe. A qualquer momento seja possível. O trabalho não é fugir dela, não é fazer conta que ela não aconteceu, é assumir que ela existe e, tal como aconteceu aqui, há coisas que começam na ausência e acabam na ausência. Tudo bem, fica a memória, também fica com certeza o fica, seja lá, porque é que já está. Portanto, foi 1h30, a segunda escola foram 2 tempos, 2 completivos. Portanto, meus caros, alguma questão disponham, se quiserem apontar o mail da ponta, se quiserem alguma coisa da apresentação, enviem sem problema nenhum, ok? E obrigado pela atenção. Tá bem?